Mais um acidente nas obras do metrô provoca caos em São Paulo. A abertura de uma cratera também provocou o afundamento de uma pista na Marginal Tietê. Governo de São Paulo diz que o problema foi causado por um vazamento de esgoto. Presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a área atingida por temporais que provocaram mortes na Grande São Paulo. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abre o ano judiciário pedindo mais tolerância na política. Ministério da Saúde decide comprar 10 milhões de doses da Coronavac para vacinar crianças contra a Covid-19. Fruta pitaia sem agrotóxicos em Santa Catarina cai no gosto dos brasileiros e está batendo recordes de vendas. E uma brasileira vence o primeiro campeonato de guerra de travesseiros disputado na Flórida, nos Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um acidente nas obras da linha 6 laranja do metrô de São Paulo provocou um caos na cidade. Segundo o governo do estado, um túnel de esgoto estourou, o que provocou a abertura de uma cratera na Marginal Tietê. O trânsito ficou caótico durante quase todo o dia, enquanto parte da pista de uma das principais vias da capital paulista cedia pouco a pouco. Ninguém ficou ferido. Aconteceu de novo. Mais uma cratera foi aberta em São Paulo, em meio a obras do metrô. O acidente aconteceu pouco depois das 8 horas da manhã, após o vazamento de uma galeria de esgoto, segundo informações do secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli. No momento desse acidente, cerca de 50 profissionais estavam no local, mas todos eles foram retirados em segurança. Apenas alguns que tiveram contato com essa água suja tiveram de ser atendidos por médicos, mas todos eles passam bem. Portanto, não houve feridos. Situação diferente do que aconteceu lá em 2007, nessa mesma época do ano, quando uma cratera também se abriu nas obras do metrô Pinheiros. Há exatos 15 anos, a parede de um dos túneis da linha 4 amarela desabou e abriu um buraco de 80 metros de diâmetro às margens da Marginal Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Na ocasião, 7 pessoas morreram soterradas e mais de 70 casas foram interditadas. Ambos os acidentes se assemelham pela época em que aconteceram, período de chuvas, e por estarem às margens de rios onde o solo é arenoso. Seria então uma tragédia anunciada. Veja o alerta do deputado federal, Davi Soares. Olha, o que está acontecendo hoje na Marginal Tietê, com a pista sendo cedida ali, algum problema estrutural que aconteceu na construção da linha 6, já tinha acontecido antes na linha amarela, lembre-se todos de Pinheiros, que morreram funcionários. A segurança, o projeto estrutural, tudo isso precisa ser visto e eu espero que as autoridades policiais judiciárias abram já uma investigação, porque são vidas, ali poderiam ter sido engolidos carros ali e quantas pessoas teriam morrido numa obra como essa aí. Investigação já. Segurança das pessoas em primeiro lugar. O problema é mais antigo do que se imagina. Em 2014, um acidente nas obras da linha 17 Ouro do monotrilho também matou um operário e feriu outros 2. Em 2019, foi a linha 15 Prata do metrô que protagonizou um acidente sem vítimas. Em outubro de 2021, foi um guindaste das obras de expansão do monotrilho da mesma linha que tombou na Zona Leste, prejudicando muito o trânsito. O mesmo aconteceu nesta terça, com um acidente da linha 6 Laranja. Tá muito difícil hoje, muito. Com criança no carro ainda? Criança, pegou a gente desprevenido, a gente não sabia, infelizmente pegamos esse imprevisto. E o medo de passar ali do lado da cratera? A gente fica meio cismado, mas temos que trabalhar, não tem jeito. Quem vive no entorno de obras do metrô teme futuros possíveis acidentes, como o dono desta oficina, que fica em frente a outro trecho da linha 6 Laranja.
Essa aqui é a laje da oficina, tá? Só para você ter uma base, ó. A gente tem, essa oficina é duplo andar, eu tenho um andar em cima e um embaixo. Então são 700 metros, a gente tem mais ou menos uns 25 carros lá dentro. E olha aqui, ó, olha a distância da calçada da oficina para esse buraco, ó. A chance disso aqui estourar e vir para o chão é muito grande. Por mensagem de áudio, a advogada da oficina, Débora Costa, entrou em contato com a nossa reportagem. E o motivo do meu contato é atender a solicitação do meu cliente, tá? Para explicar o que tem acontecido referente à empresa Acciona. Em meados de novembro do ano passado, meu cliente foi procurado por representantes da empresa que deram conta de que, num prazo curto, ele deveria desocupar seu estabelecimento em razão de explosões de rochas que deveriam ser feitas para que fosse dada continuidade às obras do metrô Linha Laranja, tá? Estação Itaberaba. Ao perguntar qual seria o prazo, o empresário foi informado de que teria de liberar o imóvel em 15 dias. Mas, pela estrutura da oficina, não seria possível realizar uma mudança tão rapidamente. A advogada, então, contatou a empresa que administra as obras do metrô para solicitar uma reunião para tratar do assunto. Nessa ocasião, eles nos informaram de que não seria mais necessário a desocupação por parte do meu cliente, que ele poderia ficar no estabelecimento dele, que eles tinham um plano de contingência e que não haveria risco algum. Acontece que os imóveis ao lado da oficina foram todos evacuados e, por isso, a advogada pediu respostas. Solicitamos uma justificativa do porquê todos os vizinhos da esquerda e da direita, muitas casas, desocuparam seus imóveis a pedido da empresa e eles deveriam continuar ali. Essa solicitação não está sendo atendida. Enquanto aguarda a providência, o empresário vive com medo de que a história que ganhou as manchetes nesta terça-feira se repita mais uma vez. Mas e as pessoas que trabalham comigo? E as famílias que a gente também tem nas costas, que a gente leva, que são 10 famílias, como é que a gente fica? Sobre a cratera aberta na Marginal Tietê, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp informaram em nota que acompanham o incidente no poço de ventilação da linha 6 Laranja do metrô e o rompimento de uma tubulação de esgoto ao lado das obras. Ainda segundo o texto, todas as medidas necessárias para a contenção do problema e estabilização da pista da Marginal Tietê estão sendo tomadas. Então o trabalho está conjunto, Prefeitura, Sabesp, Metrô, Acciona, nossa Secretaria de Transporte, a CET. E a Acciona está com os sensores, nesse momento agora, me passou os engenheiros, os sensores não identificaram nenhum tipo de oscilação com relação à estabilidade da terra. Agora à noite, a cratera já estava atingindo 3 pistas da Marginal. O Ministério Público abriu investigação para apurar o acidente e acionou a construtora, a espanhola Linha Universidade, que iniciou os trabalhos naquele trecho há pouco menos de 30 dias. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje a região mais afetada pelas chuvas na Grande São Paulo e prometeu liberar verbas para ajudar os trabalhos de recuperação dos estragos. Hoje, os bombeiros chegaram a suspender as buscas por desaparecidos em Franco da Rocha, que foi a cidade com o maior número de mortes causadas pelas tempestades que começaram na madrugada de domingo. Em todo o estado, 24 pessoas morreram e 10 estão desaparecidas. O presidente sobrevoou a região ao lado de 6 ministros e, após desembarcar, teve um encontro com prefeitos para debater possíveis ajuda do governo federal às cidades prejudicadas. Na avaliação do presidente, faltou alguma visão de futuro por parte de quem construiu residências nas áreas de risco das cidades atingidas pelas chuvas em São Paulo. Apresentamos a prefeitos para mostrar do que nós podemos fazer, do que nós temos à disposição para minorar o sofrimento das pessoas. Lamentamos as mortes, sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastre. O presidente se comprometeu a liberar verbas emergenciais, mas não adiantou o valor que será enviado para os prefeitos. O tocante ao montante, obviamente, os prefeitos, nós conversamos agora, alguns já tomaram providência, apresentam as suas necessidades
e nós aqui faremos todo o possível para atendê-los. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, lembrou que o governo federal já liberou cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais para ajudar as cidades atingidas pelas chuvas. O presidente já emitiu medidas provisórias de 1 bilhão e 800 milhões de reais para atender essas questões das chuvas em todo o país. 700 milhões para o Ministério da Cidadania, do ministro João Rom, 400 e poucos milhões aqui para a área de infraestrutura com o ministro Tarcísio e mais de 550 milhões para o nosso ministério. Isso inicialmente já se colocou à disposição, né, para alocar mais recursos se houver necessidade, porque cada município vai dizer qual é a sua necessidade. Em janeiro, a chuva provocou destruição tanto em São Paulo como em Minas Gerais. Somente nesses 2 estados, as enchentes e deslizamentos provocaram a morte de 53 pessoas. 10 cidades da região metropolitana de São Paulo estão em situação de emergência. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu quase 5 trilhões de toneladas em 2 décadas. Segundo um estudo dinamarquês, a consequência dessa alteração provocada pelas atividades do homem contribuiu para um aumento de pouco mais de 1 centímetro no nível dos oceanos. Os efeitos do aquecimento global seguem modificando o ecossistema do mundo. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4 trilhões e 700 milhões de toneladas em 20 anos. A situação implica um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos. É o que apontam os estudos dinamarqueses publicados esta semana, baseados em observações por satélites do programa GRACE. Esta massa de gelo derretido se concentra especialmente nas costas do território autônomo da Dinamarca. O aquecimento global é especialmente alarmante no Ártico, onde nas últimas décadas ocorreu a um ritmo 3 a 4 vezes mais rápido do que no restante do planeta. O degelo acelerado perto da costa é explicado pelo aquecimento das águas do Oceano Ártico, que contribuem ao menos tanto quanto o ar na superfície para o declínio da camada de gelo da Groenlândia. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. A seca que atinge a região sul do Mato Grosso do Sul está provocando prejuízos aos produtores de soja. Um levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento indica, inclusive, um aumento do número de produtores que acionaram o seguro rural. O longo período de estiagem em Mato Grosso do Sul, aliado às altas temperaturas registradas no estado, são os responsáveis pelos prejuízos amargados pelos produtores de soja. No estado foram plantados 4.770.000 hectares do cultivar. Destes, 2,5 milhões só na região sul. Então nós estamos vivendo um momento de grande estresse hídrico. Nós acreditamos que seja uma das maiores secas que ocorreu em todo o sul do Brasil e, no caso, o sul do MS. É uma seca muito grande, porque ela foi associada a altas temperaturas. As altas temperaturas nós nunca tivemos, nós tivemos estiagem, mas temperaturas aí em torno de 37, no máximo a 40. Agora nós estamos tendo temperaturas até 42 graus e com sensação térmicas até 47, 5 graus de diferença. Então, essas altas temperaturas associadas à estiagem faz com que a planta ela fica em ponto de murcha temporária ou em ponto de murcha permanente. Quando a planta chega em ponto de murcha permanente, é que ela morreu. Ainda de acordo com Gimenez, o prejuízo calculado dos produtores de Dourados e de toda a região gira em torno de 50%. A planta da soja é um zebu, né? Ela consegue suportar muito, mas tudo tem um limite, né? Então eu acredito que o sul do estado ele tem uma perda, ou seja, nós estamos estimando em 50% de perdas aí já, num potencial produtivo de 3.600 quilos por hectare. Agora, um outro estudo também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comprova que aqui em Mato Grosso do Sul, outros setores da agropecuária também têm sofrido com a forte onda de calor e com a estiagem no estado. São eles o arroz, o feijão, a cana-de-açúcar, frutas, legumes e verduras, além da produção de leite. Mato Grosso do Sul, ainda segundo o estudo do MAPA, está em 3º lugar no ranking dos estados mais afetados pela seca e que mais contrataram o seguro, com 3.160 apólices contratadas. Em primeiro lugar está o Paraná, com 30.916 e em segundo o Rio Grande do Sul, com 4.375 apólices. O seguro rural é um gatilho, é um mecanismo que aquele produtor
que financiou a sua safra ou não financiando, procurou um seguro particular e fez o seguro. Esse seguro, normalmente, ele é feito contra os intempéries climáticos, tipo estiagem. Esse seguro ele tem um limite de produtividade, a maioria deles é em torno de 40 sacos por hectare. Se o produtor colher até 40 sacos por hectare, não tem indenização. Abaixo desse potencial contratado, cada produtor tem uma apólice. As condições gerais do seguro tem aquela apólice. E aquela apólice tem todas as normas que vão dizer tudo aquele seguro contempla. Com todo esse desgaste do setor, a economia do Estado, que gira em torno do agronegócio, também fica debilitada. O preço da soja ele já alterou, quando eu fiz esse cálculo, a soja estava 160, hoje já está 170. Quando eu fiz esse cálculo a 160, o Brasil tinha perdido 45 bilhões e o Mato Grosso do Sul 14 bilhões. Então, o Mato Grosso do Sul vai deixar de circular no Estado 14 bilhões de reais, né? Isso são valores consideráveis, né? Que não vão entrar nos bolsos do produtor e nem passar nos cofres do governo através de impostos, nem dos pequenos comerciantes, nem na indústria, enfim. 14 bilhões que vão deixar de ser colhido, perdido pelo estresse hídrico. O governo decidiu facilitar a vida dos aposentados e pensionistas que precisam fazer a prova de vida. E os beneficiários que estão em atraso para cumprir a obrigação devem se apressar, já que o bloqueio do pagamento poderá ser feito a partir deste mês. O INSS deve bloquear a partir deste mês os beneficiários que precisavam e não fizeram a prova de vida até dezembro de 2020. O calendário divulgado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social no fim do ano passado também altera o início dos bloqueios da comprovação de vida do mês de aniversário do beneficiário para o mês de julho e autoriza as instituições financeiras responsáveis pelo pagamento a realizar a prova de vida no mês anterior ao aniversário do titular. Quem perdeu o prazo deve procurar o INSS o mais rápido possível para evitar o bloqueio do benefício. A prova de vida deve ser feita por todos os assistidos do INSS sempre no mês do aniversário. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS. E nesta terça-feira, o governo federal anunciou que fará mudanças no procedimento para a comprovação da prova de vida dos segurados. A novidade é que isso será feito através do cruzamento entre as bases de dados do governo federal, o que deve facilitar a vida do cidadão. Os detalhes serão divulgados nesta quarta-feira em um evento no Palácio do Planalto. O governo está preparando a 7ª rodada de concessões de aeroportos. Os blocos que serão oferecidos a leilão foram alternados. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vai ser oferecido de maneira isolada. São 16 aeroportos brasileiros fazendo parte desta ação do Ministério da Infraestrutura. As iniciativas privadas poderão escolher qual o melhor empreendimento para investir. E para auxiliar, a organização dividiu os terminais aéreos em 4 grupos. O primeiro bloco é o São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais, formado pelos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. No Pará estão os aeroportos Santarém, Marabá, Carajás e Altamira. E Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais, com investimento previsto de 5.889 milhões de reais. Já o Bloco Aviação Geral conta com os aeroportos Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e tem 560 milhões de reais em investimentos previstos. O Bloco Norte 2 é formado pelos terminais aéreos de Belém do Pará e Macapá, no Amapá, com investimentos previstos de 875 milhões de reais. E o quarto bloco é o Santos Dumont, formado apenas por ele. Prevê investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse quarto bloco é consequência de reuniões entre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com o Ministério da Infraestrutura, uma vez que poderia prejudicar o funcionamento do Galeão, outro terminal aéreo da cidade, muito utilizado para passageiros e cargas.
O processo de concessão gerará um investimento de 8 bilhões e 630 milhões de reais e tem o objetivo de atrair um novo perfil de investidores para o leilão, promover o desenvolvimento da infraestrutura dos terminais e melhorar a competição entre os aeroportos. A reorganização dos blocos da 7ª rodada será encaminhada ao Tribunal de Contas da União para avaliação. E o Ministério da Saúde decidiu comprar mais 10 milhões de doses da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, para dar continuidade à vacinação das crianças a partir de 6 anos de idade. O imunizante foi aprovado para esse público pela Anvisa na semana passada. Mas o novo contrato do Ministério da Saúde com o Butantan ainda não tem data para ser firmado. Como vários estados ainda tinham Coronavac em estoque, a vacinação começou de imediato. Ao todo, os estados tinham 6 milhões e 400 mil doses disponíveis. Nos estoques do Ministério da Saúde, ainda restaram quase 7 milhões de doses, que começaram a ser distribuídas também na semana passada. Nesta semana, a pasta vai distribuir mais 2 milhões e 600 mil doses de Coronavac. A prioridade vão ser os estados com baixos estoques. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até o momento 7 milhões e 500 mil doses de vacinas pediátricas. Na segunda-feira, chegou mais um lote do imunizante da Pfizer, com 1 milhão e 800 mil doses. O recebimento da próxima remessa está previsto para o dia 10. E veja a seguir, o presidente do STF, Luiz Fux, abre o ano judiciário, falando sobre a importância da democracia ser preservada. E no sul de Santa Catarina, a pitaia sem o uso de agrotóxicos cai no gosto dos brasileiros e bate recordes de venda. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abriu hoje o ano judiciário. Em seu discurso, destacou a necessidade de maior tolerância no país, com a preservação das instituições e a democracia, especialmente em um ano eleitoral. O ano judiciário de 2022 foi aberto em uma sessão solene, realizada de modo virtual nesta terça-feira. Por causa da alta de casos de Covid e influenza no DF, a sessão foi remota e as autoridades participaram através de videochamada. No plenário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, fez um discurso otimista para a abertura do ano. Ele destacou a necessidade do fortalecimento das instituições e informou que a pauta de julgamentos para o primeiro semestre do ano foi elaborada no intuito de manter a preservação das instituições políticas do país, a revitalização da economia, a proteção das relações de trabalho, a moralidade administrativa, a saúde pública e os direitos humanos. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais, todos positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos. Fux destacou ainda que o ano de 2022 impõe um desafio maior por ser ano de eleição. Disse que é necessário manter o espírito democrático e frisou que a justiça não tolerará ataques e violência contra as instituições. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas.
A sessão virtual contou com a participação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do vice-presidente da República, Milton Mourão, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Também participou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que reiterou o pedido de Fux de que em ano de eleição deve prevalecer a tolerância, o respeito, a diversidade e a pluralidade de ideias em prol da democracia. A verdadeira democracia não é o país dos oradores, é o país dos escutadores. A democracia é, pois, em primeiro lugar, o diálogo, para que façamos a integração e obtenhamos o consenso social que sustenta o nosso regime político. É preciso, sobretudo em ano que se renovará o solene ritual do voto, manter abertos os espaços de comunicação política e de uso da palavra, instrumento de manifestação daquilo que toda pessoa pensa sobre o que lhe parece útil ou nocivo, justo ou injusto. E ressalte, meio pelo qual sustenta sua própria ideologia e dá a conhecer as suas preferências eleitorais, inclusive a busca de adesões. Eis um enorme desafio, garantir a palavra livre e educar os nossos ouvidos às diferenças de opinião. Essa semana, uma sessão solene também marcará o início do trabalho no Congresso Nacional. O retorno do trabalho do Legislativo está marcado para esta quarta-feira. O Congresso Nacional vai realizar uma sessão solene a partir das 4 da tarde, com a presença do presidente da Câmara, do Senado, do STF e da República, Jair Bolsonaro. Como manda a tradição, a sessão será aberta com a leitura da mensagem presidencial, onde Bolsonaro deve apresentar um balanço de 2021 e as prioridades para 2022. A fruta dragão, também conhecida como pitaia, está caindo cada vez mais no gosto dos brasileiros. E o sul catarinense vem batendo recordes de vendas do fruto, o que tem ajudado famílias a saírem da exposição excessiva de agrotóxicos e se dedicar ao plantio da fruta. Se tem um alimento que está em alta, é a pitaia. A fruta se tornou uma constante em receitas, dietas e de quem busca ter uma alimentação mais saudável. O melhor de tudo é que ela pode ser ingerida de diferentes formas, sucos, sorvetes e o bom mesmo é in natura, sem agrotóxico. Assim é a produção da família Mazzucchello, na cidade de Sara, sul catarinense. Eles trocaram a produção de fumo pelo fruto. É algo mais sustentável, né? Eu acho que a gente queria uma qualidade de vida melhor, não só para a gente, mas para as pessoas também. E aí então a gente começou pensando nisso para ter uma sustentabilidade melhor e também uma qualidade de vida boa, porque como a gente trabalhava no fumo, e o fumo a gente usa muito veneno, muito agrotóxico, a gente passa para ter uma qualidade de vida melhor, isso te motiva mais, mas também te gera muito mais saúde, né? Produtores há 5 anos de pitaia, a família começou com alguns pés e deu certo. Hoje a colheita chega a 4 toneladas por mês. Está sendo uma safra bem legal, né? A gente começou agora em dezembro, fizemos a primeira polinização e agora então nesse final de semana a gente colheu uma remessa bem legal e a expectativa é bem grande, bem boa, porque está realmente superando as expectativas da gente. Cores exóticas, rica em vitaminas, a pitaia está caindo no gosto dos brasileiros e daqui do sul vai para o país inteiro. Vai para o Brasil inteiro. A gente então manda para a Copérgia, a cooperativa de Jacinto Machado, e ali então eles mandam para o Brasil inteiro, Goiás, Mato Grosso, mandam para o Rio de Janeiro, São Paulo, vários estados do Brasil, né? O fruto tem vários benefícios, é rico em vitamina C, ajuda no combate ao colesterol, ajuda a controlar níveis de açúcar no sangue, inibe o apetite e tem vitaminas do complexo B, C e E, além de sais minerais como ferro e fósforo. O Tiago resolveu sair do emprego formal e empreender no fruto. Os resultados de todo o trabalho estão vindo com o tempo, dedicação e o amor que eles empenham no cultivo. Tanto que ele fica feliz
com cada visita no seu pomar. É uma alegria para a gente receber as pessoas que vêm aqui na nossa propriedade, né? E a gente sempre está aberto aqui à visitação, as pessoas que nunca conheceram um pomar de pitaia, e muitas pessoas vêm conhecer, realmente ficam encantadas com a cultura da pitaia. Gosto bom, beleza e cheia de propriedades benéficas à saúde, da roxa ou da branca ou de outras variedades. A fruta dragão, como é conhecida em alguns lugares, é só benefícios para a saúde e alegria para os produtores. E veja a seguir o anúncio da aposentadoria de Tom Brady, o maior vencedor da Liga Profissional de Futebol Americano. E veja também, uma brasileira foi a campeã de um torneio de guerra de travesseiros disputado nos Estados Unidos. E agora à noite, em rede nacional de rádio e TV, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a citar o reajuste salarial dos professores e as medidas para beneficiar os estudantes. Segundo o ministro, a correção de 33% no piso salarial é uma maneira de resgatar o respeito aos profissionais da educação. Milton Ribeiro falou ainda sobre o plano que vai ajudar os estudantes a renegociarem dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O governo do presidente Bolsonaro, após longo período de estudos técnicos e financeiros, concedeu aos inadimplentes a possibilidade de renegociar suas dívidas com o FIES, abatendo até 86,5% do valor. O desconto pode aumentar para 92%, caso o devedor esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o chamado CadÚnico. O Esporte Clube Vitória realizou uma peneira para jovens de 10 a 15 anos na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. O objetivo do teste é encontrar pequenas promessas para o futebol brasileiro. Jovens promessas do futebol teixeirense de diversas outras cidades aqui da região participaram de uma avaliação para o Esporte Clube Vitória, aqui no Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana, mais conhecido como Tomatão. Foram avaliadas as categorias de 2007 a 2011, ou seja, crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos. De acordo com o organizador do evento, foram 746 participantes ao todo. A gente teve a ideia de trazer o observador do Vitória para acompanhar a garotada, o talento, né? E a gente convidou cada projeto, cada escolinha, cidades vizinhas também compareceram em massa. Ele ainda salienta que o principal intuito é de trazer oportunidade para os atletas. Tem muita gente de má índole no meio do futebol que usa esse tipo de situação para arrecadar financeiramente. E a nossa ideia é justamente fazer o contrário, mostrar para eles que dá para fazer de uma forma transparente e de uma forma que dá oportunidade para todos, para a periferia principalmente, porque é o meu reduto. Adivaldo foi o responsável pela avaliação. Primeiramente, né, a gente vê a parte técnica dele, né, que é o principal, que às vezes as pessoas ficam pensando, tem que ser um jogador alto, tem que ser um jogador forte. O Vitória não busca isso, o Vitória busca o atleta, o talentoso, independente se ele é grande ou pequeno. Eu acho que isso que é o mais importante. Geralmente parecer é dado no final, né? Mas quando a gente vê um jogador realmente que é acima da média na idade dele, a gente já chama o atleta, chama o responsável e aí conversa com ele para passar para ele a data dele fazer a segunda etapa no Esporte Clube Vitória. Anderson, de 10 anos, foi um dos 4 selecionados para participar da próxima etapa. E quais são as expectativas para lá, né? Para essa segunda etapa que você vai ter que passar ainda? Não, eu jogo de igual para igual. Jogo do jeito que eu jogo aqui, eu jogo lá. Carlos possui um projeto na região conhecida como 40-45, em Alcobaça, e trouxe alguns de seus atletas para a peneira. Essas crianças precisam de oportunidade, o Extremo Sul precisa de ter mais momentos como esse, para a gente estar revelando essas crianças, atletas, que poderão brilhar no futuro. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Lá atrás foi o que aconteceu? Hoje eu cheguei aqui com a minha avó muito cansado, muito triste, chorando. E hoje eu
Sei que eu tô liberto, da volta da vitória eu tô liberto em nome do Senhor Jesus. Você foi o quê? Dor do estômago, depois da oração passou. Passou na volta da vitória. Eu cheguei aqui aqui do lado, né, e na hora do louvor, da volta da vitória, eu senti aquele calor e saiu, graças a Deus. Que coisa bonita. E você? Eu cheguei aqui com muita dor no corpo, que não aguentava, mas agora sarei, graças a Deus. Que coisa bonita. A senhora foi o quê, irmã? É uma dor aqui, que eu trabalho muito pegando peso, e estava uma dor tão grande, e agora eu apertei tudo. Não tem mais? Não, sumiu, graças a Deus. Oh, glória a Deus. Foi, irmã? Dor de cabeça, passou. Passou agora. Agora do lado esquerdo aqui, o meu. Dor de cabeça, agora passou. Oh, glória a Deus. Irmão, que caráter um homem de Deus. Os que querem viver piamente sofrerão perseguição, mas vencerão todas as batalhas. Está sofrendo algum ataque maligno no corpo, na família, nas finanças? Uma agressão moral contra você? Fica firme. Você vencerá em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo descanso para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.